Senhora ministra, senhores ministros, senhora procuradora. O senhor Antônio Carlos Fex Ribeiro requereu produção, sustentação oral, por ocasião do julgamento do TC 008-059-2009-8, a ser relatado pelo ministro Bruno Dantas. Trata os autos de recurso de revisão interposto contra a decisão que negou provimento ao recurso de reconsideração oposto em fase de acordo que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando o indébito e aplicando multa em fase de despesas indevidamente realizadas com a utilização de auxílio financeiro à pesquisa recebido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, para a execução do projeto Reuniões e Workshop para a implantação de ações em biossegurança. Conceda a palavra ao relator para apresentar o resumo do seu relatório ou requerer a sua dispensa. Obrigado, presidente. Considerando que o relatório foi distribuído previamente, eu consulto Vossa Excelência e o interessado, que deve fazer a sustentação oral em nome próprio, se eu posso ser dispensado da leitura do relatório. Dispensado a leitura, conceda a palavra ao senhor Antônio Carlos Fex Ribeiro para produzir sustentação oral por 10 minutos, sem a parte, em seu próprio nome. Com a palavra. Primeiro, eu quero cumprimentar os senhores ministros, o presidente e os demais desse tribunal e dizer que eu mesmo, sou eu aqui, como é que se chama? Opa, desculpe. É porque ele estava... Eu mesmo é que estou fazendo minha defesa, ou fazendo a apresentação oral aqui, em função de acreditar que é interessante que esse tribunal tenha conhecimento de todo o processo, como é que isso surgiu e ocorreu. Isso, com certeza, vai ajudar a se ter uma visão clara de como é que procedeu as coisas. Não sou advogado, sou apenas professor da Universidade de Brasília, não contratei advogado nem ninguém para me defender, porque, na verdade, o salário não me permitia, em função até dos problemas que a gente teve que enfrentar outros. E, então, toda a defesa, até o presente momento, foi feita por mim. Mesmo que achei que poderia relatar com muito mais clareza aquilo tudo que vivi, aquilo tudo que passei, de modo a ficar muito mais fidedigno possível o que eu gostaria de dizer. Primeiro, fazer uma circunstância de como é que isso ocorreu. Em 1999, e início de 2000, o Brasil passou por um problema muito sério aqui com relação às questões de biossegurança. Era a questão dos navios voltando do cais do porto, era notícia que hoje nós temos de política, é o que se tinha sobre os transgênicos, constantemente o jornal da manhã, do meio-dia, do fim do dia, e aquilo dali era um problema sério que o país vinha enfrentando, elevando prejuízo para o agronegócio e trazendo sérias consequências para o agricultor brasileiro e para a nação como um todo. Desculpa que a gente fica um pouco nervoso, nunca tive numa corte dessa, nunca tive oportunidade de falar assim. Obrigado. Bom, nessa situação, o Ministério de Ciência e Tecnologia recorre ao CNPq para pedir uma ajuda para a continuidade das atividades da Comissão Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, que é um órgão criado por decreto presidencial, onde neles é requisitado como seus participantes as pessoas mais ilustres da área de ciência e tecnologia, né, grandes nomes dessa área, prestando serviço honorífico ao país sem ganhos nenhum. E, então, o CNPq veio a mim, já que eu criei um núcleo na universidade chamado NUCOMP, Núcleo de Apoio à Competitividade e Sustentabilidade da Agricultura, e, então, o CNPq tinha sido um dos parceiros nossos na criação desse núcleo, veio me pedir que ajudasse essa situação, que era em defesa da nação. Eu, na época, muito patriota, não estou dizendo que hoje não sou, mas hoje a minha situação é muito diferente, né? Eu me prontifiquei de pronto a ajudar no que fosse preciso. Eu queria saber como poder ajudar, que eu não entendia como. Não, olha, a coisa é muito simples. A CTN-Bio é essa comissão criada,
existe também uma secretaria executiva, nomeada também pela Presidência da República, instalada dentro do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, que vai lhe dar todo o apoio para que isso ocorra. E o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer as reuniões, essas reuniões, esses membros dessa comissão, então, dadas passagens para ele e paga as diárias. E, então, a única coisa que você vai fazer é simplesmente dar prosseguimento a isso aí. Essa secretaria, então, fazia tudo, já me mandava, porque ela tinha o controle de todas as reuniões que iriam existir, sabia quantas iam existir naquele ano. E o projeto foi um projeto pontual, temporário, de 1 ano apenas, né? Porque era quando se passava aquela crise. Então, era justamente para atender essa situação específica. E, por isso, eu me atrevi a fazer, considerando, primeiro, o curto prazo. Segundo, existia um apoio da Secretaria Executiva que me daria tudo. E o trabalho, o que era? Simplesmente providenciar as passagens, que era providenciada por uma agência dentro do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, por eles, e pagar as diárias, que era desses cientistas que vinham para cá, e já sabia que dia ia passar, quando, estava tudo ali já feito. E me mandava, então, toda a programação, já com o nome dessas pessoas, como eu apresentei no meu processo, quando é que se foi a reunião, quantos dias foram e as passagens para todos eles. Eu pagava a fatura da empresa, onde ali estava o nome de cada um que participou, né? Então, ali também pagava as diárias, conforme com cheque nominal cruzado. Diga-se de passagem que depois de esses recibos eram feitos e preenchidos pela própria secretaria, diferente do recibo que eu utilizava. Me permite, isso aqui não é de praxe, mas eu gostaria só de mostrar. O recibo que eu utilizava no núcleo era esse aqui, ó, do modelo. A CTNB usava outro, e não estou dizendo que esteja errado nem certo, eu estou mostrando para dizer que vinha já pronto, inclusive assinado pelos pesquisadores, cientistas que estavam na reunião. E eu pagava com data, assinando data posterior. Quer dizer, o que me foi pedido foi para dar continuidade. O que é continuidade? É pegar o que estava sendo feito e seguir à frente. Esse pedido feito por quem? Pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e respaldado pelo CNPq. Quem era o CNPq? O órgão que fiscalizava aquilo dali. Como eu podia imaginar, como eu podia contestar o procedimento que comumente há anos vinha sendo executado por essa comissão, dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, lá dentro, sentado lá dentro. Eu não tinha como. E aí, graças a Deus, foi feito aqui, para ser curto, que eu estou vendo que o horário corre, para ser curto, graças a Deus, foi analisado aqui, levou anos e anos isso aqui sendo levado à frente, com consequências muito drásticas. O resultado é que, graças a Deus, se chegou aqui, pelo menos, a uma situação de me tirarem da posição de má-fé. Má-fé, para vocês que são da área, para os senhores, me perdoem, para os senhores que são da área de direito, isso aí é algo que a gente entende de uma outra forma. Mas, para o público em geral, má-fé é desonestidade, é ser corrupto, é ser ladrão. E eu sou um professor, e quando o aluno chega e vai no Google para ver quem é o professor Félix, o que é que ele vai ensinar, o que é que ele vai dar de aula, está lá o Google mostrando que o professor Félix é um corrupto. E não é um só, não, são vários aqui. E o aluno, descaradamente, como são muito atrevidos, chega para a gente e diz: professor, o que é que o senhor fez? O que é que o senhor andou fazendo? E você tem que aguentar uma dessa. Isso me levou a depressão profunda, me levou a 2 princípios de infarto. Minha mulher, um câncer. Perdi minha casa para manter as minhas coisas todinhas aqui. Quase morro em função dessa situação. Não estou culpando o TCU, muito pelo contrário. Sim ao CNPq. Quase me mataram. Bom, resultado. Essa questão de falar que a gente... Má-fé é um assassinato. Tem 2 formas de eu matar as pessoas. Uma é dando um tiro, matando fisicamente. É melhor. E a outra é matando moralmente, matando o seu nome.
Eu venho de família de origem humilde. Meu pai foi empregado em uma casa, né? Conseguiu se formar, foi ser dentista, foi ser professor também. Cobrava da gente a única coisa: moral e nome e responsabilidade. Morreu sem eu poder mostrar para ele que não tem no meu processo aí nada de má fé. Eu não tenho mais como recuperar isso. Isso ficou sem recuperação para mim. Me desculpe, quando fala nisso, eu fico muito abalado. Então, foi isso que aconteceu. Agora, o processo foi, graças a Deus, bem analisado. Me tiraram essa pecha que foi essa questão do má fé. Má fé onde? O que é que eu fiz de má fé? Quando o próprio CNPq chegou para mim e disse que a diária estava errada por engano deles, em que eu pagava 157, porque foi que veio de lá o que se pagava antes, e chega para mim e diz: está errado, professor, é 123, e eu, na mesma hora, tomei a providência. Porque ali foi mostrado um erro. Eu não estou negando a minha situação de ter pulso, de tomar atitudes, quando percebesse alguma ilegalidade, algum fato que não era perfeito. Sempre tive essa coragem, tenho, porque para mim o que vale é eu poder estar falando com os senhores aqui, ó, cabeça em pé, olhando no olho de cada um, você tem que baixar. Então, o resultado... Opa, o senhor me dá mais um minuto? Então foi isso que aconteceu. Bom, o resultado dessa situação. Me vem aqui agora o processo, graças a Deus, com uma outra situação de julgamento muito mais favorável, como eu já disse, só me tirando dessa questão de má-fé foi muito, mas ainda restou 6, alguma coisa por cento, que corresponde a R$8.000. 8 mil e alguma coisa que devem ser corrigidos, podendo ser pago até em 36 meses. Eu consegui me levantar agora de toda a questão financeira que esses problemas me trouxeram. Eu não tenho condições de enfrentar um pagamento dessa ordem, porque vai me levar novamente a desmoronar, a pedir empréstimos, a ter que estar com isso aí. E eu não cometi, eu não me apropriei de nada, não foi lesado nada. O projeto foi feito, foi analisado, foi aprovado, inclusive prestação de conta, tudo feito. Nada deixou de ser feito. Nada deixou de ser feito. Então é isso que eu quero pedir aos senhores, eu quero rogar aos senhores, me libertem, me dê vida de novo, por favor. Eu estou com 66 anos, quanto eu tenho mais? Eu vou viver a vida todinha com essa espada na minha cabeça, pendurada por um rabo de cavalo, que eu não sei quando vai cair. Vocês não têm noção de como é que é. Você não dormir, você está apavorado, você ter vergonha quando o filho diz: pai, e o negócio, como é que resolve? Então é isso que eu quero pedir aos senhores. Dentro do normal, dentro do direito, dentro da lei, pense nas circunstâncias. É por isso que existe um tribunal. É para justamente poder julgar dentro da... É desproporcional a coisa. Se por acaso foi um dano, esse dano que eu gerei é muito pouco em relação ao que eu tomei. E não foi dado por propósito. Foi dentro de uma circunstância que me foi imposta praticamente e levada a fazer isso. Agora, eu estou pagando há muitos anos. Meu doutorado perdido, por ser o doutorado todinho das disciplinas, não tive condições emocionais, porque tive depressão profunda e ainda estou em tratamento. Eu não vou nem puxar aqui mais, porque eu acho que já basta. Pode encerrar. Me perdoe o nervosismo, eu não consigo falar nisso sem me alterar muito. Eu duvido, tomara que eu chegue em casa. Então, rogo aos senhores, dentro do normal, dentro do que for possível, dentro daquilo que for legal, porque nada me interessa que seja diferente disso. Me livre desse. Me deem vida de novo. Deixa eu viver os poucos anos que me restam. Eu não estou aguentando mais. Me desculpem. Me perdoe a forma de falar que... Agradeço ao professor Antônio Carlos e passo a palavra ao ministro Bruno Dantas para relatar o seu processo. Obrigado, presidente. Presidente, eu preparei um voto, naturalmente escrito, foi disponibilizado a todos os ministros,
coerente com a jurisprudência do tribunal, que leva em consideração todo o rigor com que nós tratamos o uso de dinheiro público, porém, eu considerei importante que o plenário tivesse a oportunidade de ouvir o que o meu gabinete ouviu algumas vezes ao longo desses últimos meses. Nós fizemos reuniões com o professor Antônio Carlos Félix Ribeiro. Realmente há um fato, e ele reconhece isso da tribuna, que não ficou totalmente esclarecido. Ele alega que seu papel se restringia a operacionalizar o pagamento das diárias e passagens a partir de pessoas, valores, eventos e locais designados pelo Ministério. Ou seja, ele não tinha atribuição de efetivamente decidir quem viajaria, quando viajaria, o destino que viajaria, já que ele recebia as orientações via fax. E vejam, senhores ministros, que os fatos datam de 99 e 2000. Eu estou lendo agora, presidente, um resumo que eu pedi que a minha assessoria preparasse aqui, porque o meu voto eu já estou abandonando. A assessoria do meu gabinete orientou o responsável a recolher as provas que comprovassem essas alegações, as quais poderiam caracterizar algum tipo de excludente de responsabilidade, já que não seria razoável exigir dele postura diversa da que seria exigida do homem médio naquelas condições. O processo foi retirado de pauta por mais de um mês e, mesmo assim, não foi possível comprovar cabalmente as alegações que o responsável nos traz por meio de algum documento, e é essa a jurisprudência da Corte. É certo, porém, presidente, que o tribunal pode e deve, em casos como esse, levar em consideração coisas que, felizmente, a lei de introdução às normas do direito brasileiro nos dá agora um fundamento jurídico para lidar com um pouco mais de humanidade com situações como essa. Agora que nós estamos a cobrar explicações de um homem que não tem formação jurídica, recebia orientações do Ministério, simplesmente executava mecanicamente, sem qualquer ingerência. Será que o tribunal estará a garantir um contraditório efetivo ao exigir que provas de 1999 ou 2000 sejam trazidas? Vejam, senhores ministros, não foi o professor Antônio Carlos Félix Ribeiro que viajou com recursos da CAPES, com recursos do Ministério da Educação. Não foi o professor Antônio Carlos Félix Ribeiro que escolheu quem seriam os professores que viajariam. Eu tomei o cuidado de fazer uma estimativa, uma atualização do débito, se fôssemos considerar os parâmetros usuais da Corte, daria algo em torno de R$20 mil. A proposta da Ceruja era excluir a má-fé e abrir prazo para que ele recolhesse. Porém, eu fico a me perguntar se nós estaremos fazendo justiça nesse caso, se condenarmos o professor Antônio Carlos Félix Ribeiro a pagar R$20 mil atualizados de 1999 para cá, vai dar algo como R$100 mil. E, senhores, enquanto ouvi a sustentação oral, me falou aqui baixinho o ministro Sherman, que eu sempre ouço e sempre reflito muito sobre as palavras do ministro Sherman, porque é conhecido como um dos ministros mais rigorosos do tribunal. Eu talvez seja conhecido como um dos que tem coração mais mole no tribunal. O ministro Sherman é um dos mais rigorosos no tribunal. Sou o segundo, perco para Vossa Excelência. Para Vital também. Mas tudo bem, vamos fazer um empate aqui no primeiro lugar.
Mas, ao ouvir o ministro Sherman me dizer que nós poderíamos propor aqui não só a exclusão da má-fé, mas também do débito, considerando a distância, o lapso temporal que se passou. Perdão? Considerando as circunstâncias do caso concreto, considerando que nós não poderíamos, que nós devemos considerar a situação em que esse gestor vivenciava naquela época, ele recebia uma ordem da CAPES e emitia as passagens. Então, sem pretender alterar a jurisprudência do tribunal, sem pretender inovar qualquer requisito que nós já temos aqui consolidados na nossa jurisprudência, claro, se o plenário aquecer, eu vou ouvir o ministro Carreiro com o maior prazer, se o plenário aquecer, eu acolheria as razões de justificativa, daria provimento ao recurso e afastaria a responsabilidade do professor Antônio Carlos Félix Ribeiro. Eu vou torcer para dar empate e votar com o seu coração. Ministro Carreiro. Vossa Excelência acrescentou aí que ele não viajou, não designou ninguém para viajar. E tem um ponto que é fundamental nisso aí. Não foi ele que calculou o valor de diária, ele recebeu pronta para emitir. Então, onde é que está realmente essa má-fé? Como é que você pode atribuir um débito a uma pessoa dessa que apenas mecanizava a emissão das passagens? Eu acompanho a proposta de Vossa Excelência nesse sentido. Matéria continua em discussão. No caso em concreto, efetivamente, as razões do ministro Bruno soam mais alto, não apenas ao coração, mas a razão, a lógica e o sentimento de justiça, neste momento, deve prevalecer na Corte. Por isso, acompanho Vossa Excelência. Ministro Carreiro. Então, seria o resultado da proposta de Vossa Excelência, julgar regulares com ressalva assunto, não é isso? Perfeito. Obrigado. Ministro Sherman. O mais duro. Senhor presidente, O microfone estava aberto. Foi eleito o mais duro, agora está... até parece. Não. Me livra dessa. Eu também O não voto sou facilitou do seu coração voto. de Vai. pedra. Ministro Sherman. Senhor presidente, primeiro para dizer que a fama não é compatível com a realidade. E, em segundo lugar, eu queria louvar o senso de justiça do ministro Bruno Dantas. Isso. Matéria em votação. Matéria aprovada. Senhora ministra, senhores ministros, senhora procuradora. Na sessão de 20 de março, com fundamento no artigo 119 do Regimento Interno, foi suspensa a votação do processo TC 22.651, cujo relator, o ministro Raimundo Carreiro, em função do pedido de vista formulado pelo ministro Otto Alencar Rodrigues.